Eu pedi para vocês fazerem um resumo de quais itens mesmo. Ah, não, tá aqui, desculpa. Tem aqui eu já criei atividade, mas está nessa semana anterior aqui. Aqui, a gente, então, teve um material que a gente não teve aula, eu deixei ele apenas. Então, a gente começa a ver hoje, vou repassar por esse material e esse material, para a gente poder, então, eu vou explicá-los, certo? E aí a gente vai, então, fazer algumas atividades a partir de agora. Eu vou pedir para vocês instalarem uma ferramenta no computador de vocês, e essa ferramenta vai nos auxiliar na construção desses modelos, né? É importante que vocês tenham essa ferramenta. Vou dar duas opções, mas acredito que o BR Modelo seria a solução mais fácil, porque é uma solução muito simples, leve, fácil de baixar, você não precisa instalar ela, e aí todo mundo consegue usar de forma satisfatória. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente iniciar? Alguém quer falar do resumo que fez? Beleza. Então, Kainane, faça o resumo e mande o quanto antes, né? Eu vou aceitar com atraso, mas aí depois eu vou ter que dar um desconto devido ao atraso, tá bom? Mas é aqui, ó, enviar na semana 4. E aí, então, vamos lá. Já que semana passada não teve aula, a gente vai emendar tudo nessa semana. Vou abrir o conteúdo 7 e o conteúdo 8. Então, de fato, aqui, galera, a gente começa a ver questão de modelagem mesmo. Até agora a gente teve uma noção maior da questão da abstração de dados, quando a gente viu, né, os tipos de banco e a questão das abstrações, desculpa. E aí a gente viu os tipos de banco de dados, dados estruturados e não estruturados, o que é um banco de dados e tudo mais. Então, tudo isso nos materiais de 1 a 6. A partir de agora, então, a gente afunila um pouquinho mais na modelagem e começamos a parte prática. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Modelagem de dados, atributos, né, atributo composto, multivalorado e determinante. Opa, abri a apresentação errada, desculpa. Não é a 8, é a 7. Isso aqui. Essa. Então, a gente vai falar sobre conceitos, né, básicos do modelo de entidade de relacionamento. Né? Agora a gente, de fato, começa a dar um parecer ou a ter um parecer mais amplo dessa parte de modelagem. Alguém já teve contato com essa disciplina? Alguém já teve contato com a modelagem de dados? Ou não? Falem para mim, fazendo favor. Não, beleza. Não, entendi, Thiago. Então você já tem uma visão mais ampla do que os demais colegas. Vocês, né, que... Não, sem problema. A gente vai, então, construir tudo isso juntos. Vocês que fizeram um resumo, vocês conseguiram entender a ideia do banco de dados, a importância, os tipos de banco de dados, aquele conteúdo que a gente tem nos slides? Ótimo. Isso é o primeiro passo e muito importante, né? Beleza, que o Nicolas falou que sim. Muito importante para a gente poder entender a modelagem. Se a gente for parar para analisar, e aí eu quero fazer, eu gosto de usar uma metáfora para isso. Se a gente for parar nesse exato momento e for construir um prédio, tem um terreno, tem um dinheiro, para mim poder construir um prédio. O que eu tenho que fazer primeiramente? O que vocês acham que é o primeiro passo para poder construir um prédio? Orçamento? Não, o orçamento eu já tenho, né? Já tenho orçamento, já tenho tudo certo. Dinheiro, o local para fazer o prédio, o terreno, né? E eu preciso começar agora. É começar. Primeiro fato, de fato, começar para construir o meu prédio nesse terreno.
O Thiago colocou planta, projeto, fazer a base do projeto, planta, o Nicolas falou. Reparem que projeto e planta é a mesma coisa, né? E o pessoal, uns falam planta, outros falam projeto, enfim. Então, todos concordam que o primeiro passo é fazer o projeto. Agora, por que eu tenho que fazer primeiro o projeto da minha casa? Da minha casa, não, do meu prédio, né? Por que é importante ter essa planta? Ou esse projeto? Para dar direcionamento sobre o que será feito. Certo, certo. Ele vai limitar o meu fazer no projeto? Eu posso construir na minha obra, por exemplo. O meu projeto fala que eu tenho que fazer 5 andares. Eu quero fazer 25, eu posso? O projeto fala que tem que ter 10 colunas de 10 colunas de 30 por 30. Eu posso fazer 7 para economizar? Muito bem. Então, o projeto ele vai servir para nortear todo o fazer. Ele vai ser uma especificação do meu projeto, da minha obra. Então, com base nele, eu vou saber todos os riscos que eu estou correndo, qual é o cenário e todo o material que eu preciso, né, ou todo o meu ambiente que eu preciso poder construir o meu prédio. Então, lá eu vou ter noção de como vai se comportar tais coisas, como que eu vou ser, né, como que eu vou processar tal informação, né, para poder construir parede aqui, parede ali, enfim. A modelagem de dados é a mesma coisa. Só que em vez de a gente construir um prédio, a gente vai construir um banco de dados. Só que para mim construir um banco de dados, é muito mais fácil eu construir um modelo, primeiramente. Por quê? Antes de uma planta ser finalizada, vocês acham que quantas vezes ela é modificada? Várias, né? E então a todo momento existem modificações. O que é mais fácil? Alterar uma parede lá no projeto que está no computador ou quebrar uma parede que já está com cimento, com tijolo, com reboco e fazer de outro jeito? Então, o banco de dados é a mesma coisa. Em vez de eu ter que alterar o projeto, alterar uma tabela que já está com 1 milhão de registros, eu faço o quê? Altero ou projeto o meu banco com mais eficiência. Então, eu projeto o meu banco já esperando 1 milhão de registros. Então, eu posso tentar idealizar se eu preciso, então, melhorar e o que eu posso melhorar no meu projeto. Então, o que vai acontecer? A modelagem serve para me dar esse primeiro suporte. Como que eu faço tal tabela? Como que eu faço tal ligamento? Como que eu faço uma entidade se comunicar com outra entidade? Qual o grau de relacionamento eu tenho entre uma entidade e outra? Então, tudo isso são questões que o meu modelo vai me limitar, certo? E com base nessa limitação do meu modelo, não é limitação de ser limitado, reduzir, mas é como se fosse um esboço, um caminho, né? Uma projeção do que eu tenho que construir. E a partir daí eu construo o meu banco de dados com base nesse projeto, que a gente chama de modelo, e, consequentemente, né, o nosso modelo tende a ter mais sucesso do que se a gente criasse o banco diretamente. Então, professor, então se eu criar um modelo, meu banco perfeito. Não. Teve uma repórter uma vez que falou isso na televisão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu concordo com ela, porque são coisas diferentes. Mas as chances de você ter mais eficácia com um banco totalmente modelado e revisado é muito maior do que você, né, construir ele sem nenhum tipo de modelo. Esse modelo pode ser testado de alguma forma antes de sair do papel? Não. Não assim, não no sentido de você pode implementar ele e testar, certo? Mas na sua modelagem você já vai ver que você vai evitar muito problema, cara. Sabe por quê?
Aqui não é um código, você vai criar um modelo, você vai criar um conceito para desenvolver. Então, Nicolas, é como se você tivesse feito um desenho do seu algoritmo. Você tem que fazer um algoritmo. Então, você faz o quê? Você cria um desenho dele. Nesse desenho que você criou, você pega e começa a fazer os seus códigos com base nesse desenho. Então, você não vai simplesmente desenhar ou escrever códigos aleatórios. É como se você tivesse um roteiro do que fazer. Por exemplo, eu tenho que seguir o passo A, o passo B, o passo C. Então, o seu desenho vai nortear isso para você. E aí, consequentemente, o seu sucesso é maior. De forma indireta, sim, Hudson. De forma indireta, sim. Você vai ter um cenário do seu modelo. Você vai conseguir reduzir os erros, porque você vai identificar todos os parâmetros do seu banco para você falar assim, opa, peraí, tá errado isso. Isso aqui não pode ser dessa forma. Então, eu vou mostrar um negócio para vocês, mas fiquem em segredo, tá bom? Não contem para ninguém. Nem se assustem. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando a vocês? Cada janelinha dessa é uma tabela do banco. São mais de 50. Cada tracinho desse é um relacionamento. Como que eu implemento isso sem ter um modelo? Quais são as chances de eu errar? Aqui não. Eu tenho tudo aí listado, alinhado, verifico, validei. Está validado. Tem coisa aqui que dá para mudar ainda? Tem. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês verem. Um pouco menos, né? Um pouco menos que eu falo, um pouco menor. Deixa eu ver se esse aqui está menor. Tem uns que estão mais bagunçados, outros menos. Aqui, ó. O outro cenário. Não sei se vocês estão vendo o que eu estou mostrando. Ah, joia, porque eu achei que talvez não estava compartilhando. Esse aqui é um banco um pouco menor. Mas, na verdade, está desatualizado, porque isso aqui tudo já mudou. Já pensou se eu implemento tudo isso e tenho que refazer? Antes, então, de eu fazer, eu otimizo o meu tempo, que é mais fácil apagar uma linha aqui do que ter que excluir uma tabela e construir. Ainda mais se essa tabela tiver 1 milhão de registros, certo? Então, isso aqui vocês vão construir. Isso é um modelo lógico. Mas antes do lógico, a gente vai ver que existe um modelo conceitual. Então, a gente começa pelo começo, né? Com o modelo conceitual. Então, olha só, o MER, né? Modelo de entidade de relacionamento, que é essa ideia que a gente tem. Entidade de relacionamento, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. É um modelo de dados conceitual de alto nível, ou seja, seus conceitos foram projetados para serem compreensíveis ao usuário. Por isso que é uma interface. Então, por isso que você consegue vislumbrar todo o ambiente que você está desenvolvendo, ou todo o ambiente que você está rodeado ali para o seu banco. E aí, eu tenho, então, detalhes de como os dados estão se comportando, de como eles serão armazenados, de como vai funcionar, tudo. Então, eu tenho um mapa do meu banco de dados. Eu tenho uma planta da minha casa. Ok? E aí, o que vai acontecer? O MER é usado principalmente durante o processo de projetos, né, de base de dados, que é o que a gente está fazendo. Existem expectativas para que uma classe SGDB, né, baseada diretamente no MER, esteja disponível no futuro. O que acontece? Eu vou contar um segredo para vocês, mas claro que eu não vou ensinar como faz por enquanto. Tá vendo esse modelo aqui? É um modelo conceitual. Se eu pedir para ele, ele gera todo o script para mim. Então, não preciso escrever os códigos do meu banco. Eu simplesmente peço para ele criar. E aí, fácil. Resolvido.
tenho tudo na minha mão. Mas isso é segredo, eu também não vou ensinar vocês, que eu vou ensinar vocês a fazer na mão. Na verdade, quem vai ensinar isso vai ser o professor de banco de dados, né? E aí ele vai ensinar vocês a fazer isso na mão. Que é o certo, né? Mas, enfim. Uma palavra que vocês vão ouvir muito a partir de hoje, não sei se vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, vão ouvir. Se ouviram, vão ouvir muito mais ainda. É um cara chamado Minimundo. Minimundo é o meu cenário que eu estou envolvido. É o ambiente no qual eu estou inserido. Então, faremos muitos minimundos. São cenários para a gente modelar, para a gente criar sistemas e tudo mais. Então, primeiro cenário é entender o minimundo, tirando os requisitos dele. Vou fazer o meu projeto conceitual. E aí, esse projeto conceitual é o projeto no qual eu vou conceituar esse minimundo e vou criar, então, a estrutura de modelo. Depois que eu tenho o meu modelo conceitual, eu vou fazer o meu mapeamento do meu modelo de dados. E aqui, então, a gente chega no modelo lógico. E, por fim, a gente vai ter o projeto físico, que é a implementação do banco. É pegar o que está no modelo conceitual e implementar. Como se fosse pegar esses caras aqui e escrever os códigos dele, escrever os scripts dele, certo? Então, essa que é a ideia do modelo físico. Do projeto físico, modelo físico. Mas a gente só vai ficar nesses dois aqui, ó. Certo? Então, olha só. Conceitos de modelo, entidade e relacionamento. Entidades e atributos. São coisas que vocês vão ter que saber e é muito simples. Vamos lá. O objetivo básico do MER, que é o modelo de entidade e relacionamento, representa a unidade. Então, a entidade é a unidade básica ou objeto básico. É a base de tudo. As entidades, né? Uma entidade é algo do mundo real que possui uma existência independente. Por exemplo, aluno. Aluno é uma entidade. Escola. Escola é uma entidade. Cursos. Cursos são uma entidade. Pode ficar confuso, mas quando vocês começarem a entender um pouco mais amplo isso, vocês vão ver que é muito mais prático, muito mais simples do que vocês imaginam. Uma entidade pode ser um objeto, né, com uma entidade física, pessoa, carro, empregado, ou pode ser algo conceitual, uma companhia, um trabalho, um curso universitário, certo? Então, são N situações que a gente pode mapear como entidades. Cada entidade possui ou tem, né, propriedades particulares, que aí a gente vai definir isso como atributos. Por exemplo, me falem características que tem um carro. Por exemplo, o carro a gente viu que pode ser uma entidade. Me fale características que um carro possui. Cor, boa. Motor, sim. Volante, não. Volante, não, Kailane. É que você já está indo especificamente ao carro. A gente quer generalizar a ideia do carro. Modelo, sim. Mas o quê? Marca, sim. Mais algum exemplo? Mais algum exemplo? Categoria? O que seria categoria? O que seria uma categoria, Nicolas? Ano de fabricação. Sim, ano de fabricação. Categoria do carro, talvez se ele é um carro, se ele é um SUV, se ele é um hatch, sedã, tá, isso também pode ser considerado então. Placa, enfim, isso são características do carro. Entenderam? Então, isso são atributos. Eu estou descrevendo o meu carro. Por que eu falei para a Kailane que a gente deve generalizar? Porque estaremos agregando vários valores a esse carro. Por exemplo,
cor, ano, marca, modelo, ano de fabricação e categoria. Isso tudo são situações que todos os carros possuem. Eu sei que os carros, né, todos têm volante também, mas é uma situação que traz relevância saber qual o volante do carro? Não. Então, eu evito usar esse tipo de atributo. Ah, não, a placa do carro é importante para eu poder, então, ter uma identificação daquele registro. Então, sim, eu uso a placa. Vocês conseguiram entender a ideia dos atributos? O que eu quero trazer? Como assim algo mais amplo, Hudson? Não necessariamente. Às vezes você quer algo especificado. É porque vai depender do seu cenário, entendeu? Por exemplo, olha só, uma entidade empregado. Empregado pode ser descrito. Quais são os atributos de empregado? Nome do empregado, o trabalho, que seria a função que ele tem, a idade que ele possui, o endereço e o salário. Eu poderia perguntar o CPF, eu poderia perguntar o nome da mãe. Tá vendo como que são outras informações que eu não coloquei? Então, isso vai depender, os atributos vai depender do meu modelo. Às vezes, eu só preciso saber do nome do telefone. Eu não preciso saber da identidade, CPF, enfim. O cenário vai determinar o perfil dos atributos, exatamente isso. O cenário que vai falar quais atributos eu quero. Na verdade, não é o perfil, é quais atributos mesmo. Certo? Então, vai definir os atributos que eu preciso. Uma entidade em particular terá um valor para cada um dos seus atributos. Por exemplo, carro do Hudson. Aí vai ter a cor do carro do Hudson, o modelo do carro do Hudson, o motor do carro do Hudson, mais o que eles falaram aqui? A categoria do carro do Hudson, né? O ano de fabricação. Então, tudo isso a gente vai ver que vai compor. E aí eu vou ter um cruzamento entre tuplas e registros, tuplas, né, que são registros, e aí a gente começa a juntar vários dados para formar informação. Então, os valores atribuídos descrevem cada entidade que ocupa a maior parte dos dados armazenados no banco de dados. Então, todas as tabelas com todas as suas colunas, onde todas as tabelas são entidades e todas as suas colunas são atributos. Resumindo, é isso. Por exemplo, o empregado é né? O nome tem nome de João da Silva, o endereço é Rua Goiás, data de nascimento 31/7 e o telefone residencial 3713-749. O empregado, né? Aqui não seria empregado, aqui seria empresa, né? Ou o lugar onde que trabalha, por exemplo. Não é departamento, seria filial, vamos dizer assim, se for o caso, né? Mas aqui está mais para empresa, porque a gente tem 7. O E1 não dá para... É só um exemplo mesmo. Nome da minha empresa, onde fica a sede, qual é o presidente. Eu poderia ter outras informações? Poderia. Isso aí vai variar de acordo com o modelo. Então, companhia mesmo. E, na verdade, isso aqui é um C, né? Não é um E, desculpa. É um C. A figura ilustra duas entidades, que é a minha entidade empregado e a minha entidade companhia. Então, olha só, a entidade de empregado, eu tenho 4 atributos, que é nome, endereço, data de nascimento, telefone residencial, cujos valores são esses daqui. Então, repare que eu estou guardando essas informações nos seus respectivos atributos, certo? E aí, então, eu tenho a minha entidade C1, que é a mesma ideia, companhia. Eu estou guardando 3 atributos. Lembra que na programação a gente fazia A recebe 10? Aqui a gente está criando uma coluna numa tabela para armazenar esse valor. Certo? A gente não mais cria uma variável. A gente está armazenando isso de forma física no nosso banco de dados. Então, agora as informações estão sendo salvas, de fato, na nossa base. Então, o que a gente vai fazer? Exemplos de entidades e seus respectivos atributos, né?
Aqui, eu vou falar que alguns atributos podem ser divididos em subpartes com significados independentes. Por exemplo, o endereço da entidade é 1. Está vendo que o endereço está tudo aqui, em um campo só? Isso é errado, tá bom? Não é certo fazer isso. Mas aí, para mim explicar isso, eu tenho que explicar atributo multivalorado. Por quê? Eu tenho o endereço, que o endereço eu divido em endereço da rua, cidade, estado e CEP. Só que o endereço da rua é dividido em nome da rua, número da casa e o número do apartamento. Então, eu não vou entrar em detalhes nesse momento, porque isso é um pouco mais complicado e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Certo? Então, eu não vou passar por esses atributos que a gente pode dividir, que são os atributos multivalorados ou compostos. Né? Um atributo composto é um atributo que é composto de outros atributos mais básicos, é chamado de atributo composto. Então, eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Isso aqui a gente explica num próximo momento, porque vocês têm que entender como que é a base. Né, qual que é a ideia básica de uma entidade. Uma base de dados irá conter, normalmente, grupos de entidades que são similares. Então, eu vou agrupar aqueles que me aproximam. Uma companhia com centenas de empregados pode querer agrupar algumas informações similares a respeito dos seus empregados. E aí a gente vai ver o cenário aqui embaixo. Essas entidades empregados compartilham os mesmos atributos. Então, são familiaridades que eu tenho dentro da minha base de dados. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu empregado com nome, idade e salário. A minha companhia com nome, sede e presidente. Então, reparem, o empregado é 1, João da Silva. O empregado 2, Roberto Carlos. O empregado 3, Camélia Colina. Certo? E aí eu tenho a companhia 1, que é a Cooper Sugar. E a companhia 2, que é a Fastcom. Certo? Então, eu vou agrupando vários elementos com os valores são respectivos. Por exemplo, eu sei que nessa tabela, ou nesse conjunto de valores, eu sempre vou ter empregados registrados. Então, se eu ver esse cara aqui, Roberto Carlos, eu sei que ele é um empregado. E aí, o valor da frente representa a idade dele. Então, eu sei que ele tem 40 anos e que ele ganha R$ 300. Certo? Então, eu começo a vislumbrar ou ampliar minha visão com os dados armazenados, certo? Então, eu vou registrando atributos de acordo com o meu modelo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se vocês estiverem com alguma dúvida, galera, pode perguntar. Sem medo. Beleza? Então tá bom. Se tá beleza, tá bom. Vamos lá. Uma coisa muito importante que vocês precisam guardar no coração de vocês, uma coisa chamada atributo-chave. Vou perguntar ao Nicolas, né? Que o Nicolas é um cara, né, bacana e tal. Nicolas, existe alguma forma de te identificar no Brasil? Ou uma coisa que vai ser única sua? Mais específico a você, sem questões, né, sem envolver a família, por exemplo. Quase, Hudson, quase. Você errou só pelo RG. Se bem que o RG também é único, né? A gente não pode ter RG. Mas o que a gente mais usa é o CPF. Então, o seu CPF lhe fala que você é único no Brasil. No mundo, né? Mas os outros lugares não tem como. Eu não sei se, né, não tem essa estrutura de CPF. Um carro. Como que eu identifico um carro hoje? Em qualquer lugar que ele esteja.
Mais simples que o chassi, Hudson. Placa, isso aí. A Kainan disse que o RG, na maioria das pessoas, são mais velhas. E nem todos têm, né, RG. Às vezes, muitos acabam não tendo esse RG. Então, o CPF é o documento mais certo mesmo. E a placa do carro. Então, tá vendo como que eu tenho atributos que vão me identificar? Então, atributo-chave de um tipo de entidade, qualquer ela que seja, é uma restrição importante sobre as entidades. Por quê? Ela vai me ser uma forma de unicidade. Vai ser único. Então, toda tabela, que é toda entidade, ela tem que ter um atributo-chave. E esse atributo-chave será único. Por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e colocar a minha. Buscar ou identificar as pessoas pelo nome? Não. Por quê? Eu posso ter 2 João da Silva, que são pessoas diferentes. Certo? Então, o que eu faço? Eu tenho que criar atributos-chave. Às vezes, eu crio atributos-chave com a palavra código. Então, o código ou ID daquele registro será o meu atributo-chave. Mas pessoa, carro, eu não preciso, porque o próprio CPF e a própria placa do veículo já me garantem ou já me dão condições para me poder trabalhar com a questão da unicidade. Então, toda tabela, consequentemente, que veio, né, de uma entidade, ela precisa de um atributo-chave. E esse atributo-chave, obrigatoriamente, tem que ser único em toda a tabela. Se eu tiver uma tabela com 1 milhão de registros, os 1 milhão de registros tem que ser diferente. Pode ser igual? Não, vai daí. Você nem vai conseguir colocar isso na verdade. Então, você sempre vai escolher na sua entidade um atributo para ser o seu atributo-chave. Ah, pessoa, mas igual. Na pessoa, eu posso usar o atributo-chave CPF. Posso? Claro, deve. Ah, professor, eu vou criar aqui uma entidade, livro, mas livro não tem placa nem CPF. Como que eu faço? Você cria uma entidade, então, código livro, e a partir dali você, você define um código, né, para aquele conteúdo, e aí você começa a chamar aquele código, ou você define que aquele código será a sua chave ou atributo chave. Entende o livro, né? São casos e casos, vai depender do cenário, tá, Hudson? A gente opta sempre por livro, ou por número. Por quê? É mais fácil encontrar um número ou encontrar um texto? Quantas possibilidades eu tenho de letra? 26, né? Quantas possibilidades eu tenho em número? Menos. Então, é muito mais otimizado a procurar números do que texto. Uma senha. Como assim senha, o Nicolas? Uma senha de acesso a alguma coisa? Não. Porque, na verdade, uma senha, quando vocês forem, né, estruturar banco, quando você estiver pensando já nessa parte de segurança, vocês vão ver que a sua senha, ela nunca é uma senha. Ela é um código criptografado. Como assim? É um código criptografado. E aí vocês vão ver que a sua senha nada mais é que isso aqui. Ó. Deixa eu pegar um exemplo de senha. Deixa eu achar aqui um exemplo. Isso é uma senha.
certo? Então, isso nunca a gente usa senhas como chave primária, porque, na verdade, você tem que cifrar a senha. E aí ela vai virar um hash de acordo com a chave de criptografia que você vai utilizar. Então, não se usa em senha. Então, você cria atributos. Por exemplo, ID. Nesse modelo que eu mostrei a vocês. Nossa vida, que monte de erro que deu aqui. Peraí. Nossa vida, deu um erro aqui. Ah, até parou de funcionar essa bagaça. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui. Então, olha só. A gente cria, por exemplo, tá vendo? IDs. E aí a gente começa a validar por aqui. Ah, professor, então esse número aqui nunca vai se repetir. Nunca. Deixa eu voltar aqui, para vocês verem. Lá para o seu 1 milhão de registros, né? Ele vai continuar na sua normalidade. Era para ter funcionado, né? Mas tudo bem. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele carrega. Não carregou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar tudo, então, que resolve. Tá vendo? Então aqui ele só está trazendo 100 registros, mas tá vendo? São aleatórios. Não é aleatório, tem um sequencial. Porque normalmente quando a gente trabalha com o banco de dados, a gente cria esse ID um número sequencial. Ele vai criando na sequência. E aí você vai conseguindo limitar, né, quais são os valores que você quer. Por exemplo, né, vou deixar torar aqui. Vai demorar um tempão porque vai buscar. Essa tabela tem 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de registros. E aí, então, né, eu tenho um certo tempo que ele gasta para poder pesquisar. Vai dar erro aqui, mas tudo bem. Não necessariamente, Hudson. Então, senha não é algo recomendado você definir como chave, não. E aí, isso acaba, né, pode gerar algum transtorno ou algum problema depois. Então, evite usar ela como chave. Certo? Então, um tipo de entidade que tem normalmente atributos cujos valores são distintos para cada entidade. Então, a gente cria um ID, por exemplo. Toda tabela tem que ter o seu. Então, o atributo é chamado de atributo-chave, que é o seu valor, e pode ser usado para identificar cada entidade unicamente. Então, nesse caso aqui, nas minhas muitas tabelas que eu tenho, né, mais de 1 milhão, mais de 1 milhão de registros aqui, eu sei que esse registro é único, porque ele tem um ID chamado 995. Em nenhum outro lugar eu tenho um ID igual a esse. Em nenhum outro lugar. Então, ele me garante a unicidade desse registro. Certo? Não. O número de conta, não. Na verdade, você usa um... Quando você tiver caso igual CPF e placa, você pode usar. Mas o ideal é que você crie um ID, ID livro, ID e o nome da entidade, e você use, né, essa entidade ou use esse código dali para frente. Então, todas as tabelas você cria esse atributo-chave. Né? Você pode definir como código. Enfim, você não pode ter atributos com o mesmo nome, mas dentro da mesma tabela. Em tabelas diferentes você pode, mas dá uma confusão desgramada depois para você conseguir verificar tudo. Então, às vezes, vale a pena, em vez de fazer cada um em uma, a gente usa eu, em particular, gosto de usar uma nomenclatura de nome que facilita o entendimento depois. Eu vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos. Algumas vezes, um conjunto de atributos pode formar uma chave. Nesse caso, os atributos podem ser agrupados, né, um atributo composto que vai virar uma chave, vai ser um atributo-chave do tipo entidade. Então, às vezes eu consigo trabalhar com chave primária composta. No caso, o atributo-chave é a mesma coisa que a gente falar chave primária, tá bom? Chave primária e atributo-chave são a mesma coisa. E aí, então, eu consigo ter chaves primárias compostas.
compostas por dois valores. E aí a gente vai ver isso com calma, existe muita coisa para a gente entender ainda. Eu consigo também relacionar, né, relacionamentos, papéis e restrições estruturais. Por exemplo, considere-se que um tipo de relacionamento trabalha para. Então, eu tenho um relacionamento entre duas entidades. O empregado trabalha para o quê? Para um departamento, certo? Este relacionamento vai associar cada empregado a um departamento. Então, o empregado 1 trabalha para o departamento 1. O empregado 2 trabalha para o departamento 1, que é o que está aqui descrito. Isso é um relacionamento em banco de dados. O empregado 1, ele trabalha para o departamento 1. O empregado 2 trabalha para o departamento 2. O empregado 3 trabalha para o departamento 1. O empregado 4, ele trabalha para o departamento 2. O empregado 5 trabalha para o 3, o empregado 6 trabalha para o 1, o empregado 7 trabalha para o 3. Então, reparem, cada empregado tem um departamento. Um departamento tem vários empregados. Por exemplo, quais empregados estão alocados no departamento 1? Quase, Hudson, faltou um. Isso aí, 1, 3 e 6. Certo? Então, esses caras estão no departamento 1. Então, um empregado. E aí a gente vai entender uma coisa chamada cardinalidade, que é um item que a gente vai ter que trabalhar muito nela. Mas isso vai ficar lá na frente. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é cardinalidade, então vamos com calma, porque senão vocês vão ficar loucos. Mas isso aqui é um processo de cardinalidade, né? Um processo que querendo ou não, a gente tem um relacionamento entre duas entidades que geram uma certa frequência. Por exemplo, eu tenho um empregado que ele é obrigado a estar relacionando com um departamento. E esse departamento ele possui mais de um empregado. Então, isso aí quer dizer que eu tenho, então, cardinalidade. Eu tenho um relacionamento entre duas entidades que gera um certo nível de relacionamento. Como assim, Hudson? Não, essa cardinalidade eu só comentei. Eu vou explicá-la lá na frente. Eu não posso explicar a cardinalidade antes de explicar. Eu só estou falando que é um processo que vocês vão ter que saber. E essa cardinalidade, ela é algo extremamente importante. Isso aqui é uma forma de vocês entenderem a cardinalidade, indiretamente. Mas primeiro vocês têm que entender melhor o que é uma entidade e tudo mais. Certo? Então, não se preocupa com cardinalidade nessa aula. Talvez na próxima. Certo? Mas, por enquanto, não precisa se preocupar. A cardinalidade é simplesmente um número que vai me limitar a quantidade de relacionamentos possíveis. Né? Nesse caso aqui, galera, eu tenho um relacionamento binário. Por quê? Eu estou relacionando duas entidades. A entidade empregado com a entidade departamento. Isso aqui é um relacionamento. A gente vai entender isso melhor quando estiver praticando, mas isso aqui é um relacionamento. Entidade, entidade. Então, um relacionamento binário. Para ficar mais legal, eu posso ter um relacionamento ternário. E o que quer dizer um relacionamento ternário? Se é binário, eu tenho duas entidades. Um ternário, eu posso ter três entidades. Então, o meu projeto, ele tem relacionamento com fornecedor e com peça. Então, o projeto 1, ele está vinculado ao fornecedor 1 e ao projeto 1. Perdão, a peça 1, né? O projeto 2, perdão, o projeto 1 ainda, ele tem tanto o fornecedor 1 de novo para a peça 2. E eu tenho no projeto 1 o fornecedor 1 servindo a peça. Perdão. Eu tenho o fornecedor
2 servir na peça 1. Então, eu consigo decifrar alguns itens a partir dessas linhas. Por exemplo, quais peças o fornecedor 2 oferece ou disponibiliza para o projeto 1? Quais peças o fornecedor 2 disponibiliza para o projeto 1? É só vir cá aqui, ó, projeto 1, ó, fornecedor 1 não é o que eu quero saber. Ó, projeto 1, fornecedor 1 não é o que eu quero saber. Projeto 1, fornecedor 2. Ótimo. Então, qual que é a peça que eu estou fornecendo? Qual é a peça que o fornecedor 2 oferece no relacionamento 4? A peça 1. A mesma coisa para os demais. Eu consigo, então, entender o meu cenário um pouco mais amplo, vendo os relacionamentos existentes. Então, isso é um relacionamento entre entidades. Por isso que eu tenho um banco de dados relacional. E as entidades estão se relacionando ao longo do meu banco, certo? Alguma dúvida quanto a isso? Fica tranquilo, eu sei que tem dúvida, mas vocês só vão conseguir, só vão falar na hora da prova, na hora da atividade. Então, eu sei como que é, fica tranquilo. A gente pergunta por desencargo de consciência. Brincadeira. Olha só, isso aqui eu gostaria que vocês anotassem numa folha de papel, no caderno, tirasse, né, desenhasse aí no Paint. Não tirasse uma foto, porque a foto vocês não vão estar fazendo desenho. Enfim, tem um rascunho aí do seu lado, um caderno, uma folha de papel, o que seja. Anote esse daí para mim. Façam esse desenho. Coloque o desenho e escrevam o nome na frente. Estilo que está aí. Só para vocês já irem se habituando a isso. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Enquanto isso, eu vou lhe pegar uma água. Ixi, acabou a água. Vou tirar esse trem aqui de uma vez. Vou pegar outro galão. E aí, anotaram? O que é uma. Como que eu desenho uma entidade qualquer, Hudson?
Como que eu desenho, né? Eu tenho um símbolo. Como que eu desenho uma entidade no meu modelo? Sim, mas qual símbolo eu tenho que usar? A Alessandra respondeu ali, ó, um retângulo. Muito bem. Como que eu estabeleço um relacionamento entre duas entidades? Losango duplo? O duplo que você fala que tem um, parece que tem um dentro do outro? Seria que você fala isso aqui? Não. É o losango igual a Kailane disse. O losango comum. Como que eu defino um atributo para minha entidade? Não, um atributo comum, sem ser um atributo identificador. Uma bolinha sem traço. Se eu quero um atributo identificador, um atributo chave, então eu uso o com um tracinho, que é esse aqui, ó. Não, professor, quando eu falei bolinha com tracinho, não foi o tracinho dentro não, tá? Foi o fora Ah, tá. mesmo. Entendi. Não, tudo bem. Então tá certo. É que você falou tracinho, foi essa aqui então. Não, Tem que essa. ser. Você tá pelo menos uma, pô. Não, essa aqui, isso aí. Então, atributo eu uso esse símbolo aqui. Quando eu quero descrever um atributo-chave, eu uso esse cara aqui, né? Quando eu quero um atributo composto, eu uso, então, então, só para a gente falar, mas depois a gente fala mais um pouquinho, entidade fraca, né? Vocês devem ter... Que merda de entidade fraca é essa? Oh, pode falar essa palavra não, desculpa. Ninguém falou o que eu falei. Entidade fraca, ela é... Não que elas vão brigar ou lutar boxe, mas elas são dependentes. Pô, tô longe, nem meus alunos se inscrevem no meu canal, Lucas, para monetizar essa parada aí. Eu preciso de 1.000 inscritos, já tenho 39, só que nem meus alunos se inscreveram no meu canal. Hashtag chateado. E aí, a gente tem as entidades fracas que são o quê? Alguns tipos de entidade podem não ter quaisquer atributos chaves. Isso implica que se pode distinguir as entidades porque a combinação dos valores de atributos podem ser idênticos. Então, a gente vai ter que ter chave primária composta, foi o caso que a gente falou. Tais tipos de entidade, quando a gente não tem nenhuma entidade ou nenhum atributo-chave, que é nenhuma chave primária, a gente fala que é uma entidade fraca. Por quê? A entidade fraca ela precisa de outra entidade. Ela é dependente de outra entidade. Por quê? As entidades que pertencem a um tipo de entidade fraca, né, elas vão ser associadas e você acaba herdando a chave, certo? Mas, por exemplo, vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é. Como que é o nome da palavra? Não é livro. O livro ele tem exemplar. Vocês sabem o que é um exemplar de um livro? Por exemplo, vocês vão lá na biblioteca do IFES, aí vai ter lá livro de modelagem de dados. Aí tem lá o mesmo livro 5 vezes. Por quê? Eu tenho 5 exemplares desse livro, que é a quantidade que o Hudson falou, né?
Então, eu tenho o exemplar 1, 2, 3, 4 e 5, porque eu tenho vários alunos que podem estar consultando esse livro. Então, desta forma, o que acontece? Eu simplesmente tenho alguns exemplares para os determinados livros que eu tenho. Quantidade. Eu posso ter um exemplar de um livro que não tem na biblioteca? Eu posso ter um exemplar de um livro que não tem na biblioteca? Posso. Se o livro não existe, como que eu vou ter um livro desse? Ou um exemplar dele? Então, eu não posso ter eu não posso ter um exemplar de algo que não existe. Então, o que eu faço? O exemplar, ele é uma entidade fraca. Tu pega o exemplar e joga os outros fora. Mas o livro que você tem vai se tornar um exemplar, vai se tornar um livro. Certo? Eu não posso ter, como se fosse, eu vou ter o exemplar do livro ABC, mas não existe o livro ABC. Posso ter o exemplar no banco, mas na biblioteca o aluno não devolveu. Aí o pessoal está querendo complicar aqui, né? Poxa vida. Vou dar um cenário, vou dar outra opção, que agora eu quero ver se vocês vão fazer hora comigo. Vocês sabem o que é um dependente? Dependente em uma casa? Não dependente de questão de drogas, mas dependente. Por exemplo, eu trabalho e tenho dois filhos, e esses dois filhos que eu tenho, né, na minha casa, eles não trabalham. Então, o que acontece? Esses dois filhos, eles são dependentes meus. Porque o meu salário eu vou pagar, né, e sustentar esses dois meninos. Por exemplo, mãe e filho, né, igual o Hudson falou, eu trabalho, a minha mulher não trabalha e o meu filho também não trabalha. Então, esses dois são dependentes meus. São dependentes por quê? Porque eu trabalho, né, e eles vão depender do meu trabalho. Entenderam o que é um dependente? Quem ainda não sabia, então agora conhece. Tranquilos? Eu posso ter um dependente sem ter um empregado? Professor, como? Não entendi a pergunta. Eu posso ter um dependente sem ter um empregado? Olha só, vamos supor que eu estou cadastrando empregados. E aí, lá nos meus empregados, eu vou perguntar: vamos supor, eu vou contratar o Nicolas. Nicolas, você é meu empregado, ok? Quem são os seus dependentes? Cite algum exemplo aí que você queira citar. Quem são os seus dependentes? Tá, vamos dar o nome pro seu filho. Joaquim, pode ser? Então, o Nicolas tem um dependente que é o Joaquim. Certo? Eu posso falar que o Joaquim é dependente se eu não tenho um registro do Nicolas no banco de dados? Não. Como que eu vou falar que existe o Joaquim se eu não cadastrei o Nicolas? O Joaquim é dependente de quem? Ele depende do empregado, ele depende de uma pessoa, né? Então, o Joaquim, para ser um dependente, ele precisa do Nicolas. Porque senão ele não seria um dependente. Certo? Então, os dependentes, eles são entidades fracas.
Eles dependem de outra entidade para existir. Eu não posso criar um dependente se não existe um registro da pessoa que vai suprir as necessidades deles. Por exemplo, de um trabalhador, né? Eu vou cadastrar empregado. Eu não posso, então, ter um dependente se eu não tenho registrado o empregado que seria, né, vinculado àquele dependente. O Joaquim não pode estar lá no meu banco de dados aleatoriamente. Ele precisa de um registro que esteja vinculado. E ele vai estar vinculado a quem? Ao Nicolas. Se não existe o Nicolas, não existe o Joaquim. Entenderam? Então, o dependente é uma entidade fraca, porque ela vai depender de outra entidade. Conseguiram entender agora essa ideia do dependente? Exatamente, Hudson. A entidade fraca é uma entidade que vai depender de outra entidade. E aí, olha que maravilha. Eu tenho entidades, a entidade candidato, a entidade companhia e a entidade entrevista. Né? Eu tenho um relacionamento dependente aqui. A gente vai entender o que são esses dois tracinhos mais à frente. Eu posso ter uma entrevista de emprego sem ter um emprego? Por exemplo, vou abrir a vaga de técnico informática. Eu posso ter uma entrevista de emprego sem ter uma vaga de técnico de informática, ou sem ter uma vaga? No mundo de hoje, que está todo mundo doido, sim, né? Mas tecnicamente eu não posso fazer isso. Para mim, abrir uma entrevista. Exatamente. Então não adianta. Por que eu vou fazer isso? Só vou gastar recurso para fazer uma entrevista. Então, a minha entrevista, ela é uma entidade fraca. Ela vai depender de um trabalho. Se não existe o trabalho, não vai existir entrevista. Muito menos um processo de realização entre candidatos e uma companhia prestadora, né, que seria aqui o trabalho resultante. Por exemplo, a companhia A tem o trabalho de técnico informático, mas se não existe o trabalho, como que eu vou fazer uma realização de uma entrevista? Não tem como. Certo? Então, isso é uma entidade independente. Note que é possível ter um tipo de entidade fraca com um tipo de relacionamento de identificação ternário, né, ou enário. O que vai acontecer? Aqui vai ser ternário, porque eu estou entre três entidades, né? Esse enário são um número de relacionamentos. Aqui eu estou no caso ternário, que é 3, certo? Nesse caso, o tipo de entidade fraca pode ter muitos tipos de entidades proprietárias na identificação. As razões de cardinalidade também são aplicáveis em tipos de relacionamento enários. E aí a gente vai entender com mais calma o que são esses enários ou os meus relacionamentos binários, os meus relacionamentos ternários e os meus relacionamentos unários, né, que são os mais comuns. Se um relacionamento binário é o relacionamento entre duas entidades, o relacionamento ternário é entre três entidades, quantas entidades se relacionam quantas entidades estão envolvidas num relacionamento unário? Alguém arrisca dizer? Isso aí, uma. Por quê? A entidade vai se relacionar com ela mesma. Que estranho, né? Normalmente eu relaciono uma entidade com outra entidade. Eu vou estar relacionando uma entidade com ela mesma. Parece estranho, mas é muito simples. E a ideia é muito assim, uma ideia muito básica, né? E a solução muito simples para poder resolvê-la. Alguém saberia me dizer dentro do que a gente falou, um exemplo? É justamente isso que eu quero que vocês tentem, arrisquem a dizer, Wilson. O Nicolas está pesquisando na internet, aí não vale. Professor. Oi? Uma multinacional que possui várias filiais é um exemplo disso? Filiais. Que as filiais
filiais, os lucros todos vai para a principal, né? Então, seria um exemplo disso? Eu acho que dá para aplicar, não nesse contexto aí que você falou, mas dá para aplicar nesse cenário aí. Um relacionamento, quer ver? Um relacionamento simples, né? Um exemplo, perdão, simples de um relacionamento unário, porque eu tenho cardinalidade, e aí vocês têm que entender cardinalidade para ficar mais claro. Esse esquema que você falou, ele vai ser aplicado uma cardinalidade de muitos para muitos. Mas o mais simples, e um exemplo bem básico que a gente pode citar, é o casamento. Como assim casamento, né? Eu tenho, então... Por quê? O casamento, ele casa o quê? Ele faz o quê? Qual que é a ideia do casamento? Tirando a parte de sofrimento, tá? Falei nada. O casamento une duas pessoas. Muito bem, pessoal. Então, o que vai acontecer? Eu estou unindo uma pessoa com quem? Com outra pessoa. Por isso que eu relaciono ela com ela mesma. Então, quando eu tiver uma entidade pessoa, a pessoa ela vai se casar com outra pessoa. Certo? Então, eu tenho relacionamento unário. Eu relaciono um elemento de pessoa com outro item de pessoa. Relacionamento unário. Um para um. Existe um relacionamento muitos para muitos, né? E aí eu vou ter, por exemplo, gerente, né? E gerenciamento. Então, um gerente, ele gerencia pessoas, certo? Só que o gerente também não é uma pessoa. Então, a pessoa gerencia outras pessoas. E uma pessoa é gerenciada por um gerente. Então, tem um relacionamento um para ele. Quando a gente chegar nesses... Tem um slide que tem mais detalhado isso, tá bom? Vamos se preocupar com isso, não. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto que a gente explicou aqui nessa aula de hoje? Não, você não tem entidades iguais. Você tem a mesma entidade e você relaciona os valores que estão gravados ali na mesma tabela. Por exemplo, a gente não tem aqui o exemplo desse cara. É como se eu tivesse um relacionamento do João da Silva com a Camélia, né? Então, o João da Silva é casado com a Camélia. Existe uma modificação que vai acontecer aqui nesse caso de um relacionamento unário. Mas quando a gente chegar lá, eu mostro com mais detalhes, tá bom? Só estou falando e dando um spoiler, né? Se vocês olharem o material 8, ele é igual praticamente ao material 7. Uma revisão, né? O objetivo básico do BER. Então, a gente tem aqui o objetivo básico do MER. Cada entidade tem propriedades. A tabelinha, né? A explicação da tabelinha. Exemplos de entidades e seus respectivos atributos também está aqui. Atributo-chave, que é o que a gente falou aqui. E entidade fraca, né? Entidade fraca, note-se que... Cadê a entidade fraca? Eu não coloquei as figurinhas. Entidade fraca, alguns tipos. E beleza. Note que é possível ter, né? Isso aqui. Beleza. Então, a gente só segue esses 3 últimos, para a gente poder finalizar a aula de hoje. Pode ter um relacionamento unário entre um carro e uma pessoa? Não. Porque carro é uma entidade e pessoa é outra entidade. E aí você tem, então, 2 entidades se relacionando. Aí é um relacionamento binário. Eu teria que relacionar pessoa com ela mesma, com pessoa, e carro com carro. Aí é um relacionamento, tudo bem, binário. Mas entre 2 entidades, não. Aí é um relacionamento binário.
Ah, que bom, então, resolvido. Olha só, entidade fraca. Entidade fraca é o quê? É uma entidade que não possui existência própria. É o que eu falei, né? Ela depende de outra entidade. Sua existência depende da existência de outra entidade, que é o caso do dependente, do, do exemplar dos livros, né, e tudo mais. Ou que, né, uma entidade fraca é uma entidade que não possui existência própria ou que passa a ser identificada dependente da identificação de outra entidade. Então, em resumo, ela depende de outro. E aqui eu falo então de atributo simples, atributo composto e multivalorado. O atributo simples é o quê? Não possui qualquer característica especial. A maioria dos atributos serão simples. A maioria dos atributos serão simples. São o quê? Esses caras aqui, ó. Que ônibus o quê, rapaz? Tô manjando vocês já. Até 10 horas em ponto hoje. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são os atributos simples. Por quê? Tirando o endereço, tá? O telefone também. Vamos pegar esse outro aqui que vai ser mais fácil. Nome, sexo. Isso aqui são atributos simples. Por quê? Não possui qualquer característica especial. Então vai ter só um valor para ele. Nome, vai ter um nome. Idade, um número. Data de nascimento, uma data de nascimento, né? Então, a maioria dos atributos serão simples. Quando o atributo não é composto, ele recebe um valor único, como, por exemplo, o nome do Nicolas. Nicolas, um atributo simples. Hudson Cordeiro, é o nome. Então, atributo simples. Por exemplo, né, que foi o caso, e não é um atributo-chave. O atributo-chave a gente sabe que é o atributo identificador. Então, toda tabela vai ter o seu atributo identificador. Então, ele será um atributo simples. O que é um atributo composto? O atributo composto, ele vai ter vários itens menores. Então, eu vou estar dividindo um atributo em outros atributos menores, certo? Então, eu vou ter outros atributos menores. Por exemplo, o endereço. No seu conteúdo, poderá ser dividido em vários outros atributos, como rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade. Esse tipo de atributo é chamado de atributo composto, porque eu estou compondo ele por vários elementos, certo? Então, atributo composto. Veremos, né, mais aplicação no post sobre normalização de dados. Eu vou deixar mais para o final isso aqui por causa da normalização de dados, porque a pior coisa a se normalizar em um banco é o endereço. É o cão. Mas tudo bem. Isso se acha em qualquer formulário? Como assim, Nicolas? Como assim, os exemplos aí? Não estou entendendo. Ah, não. Qualquer formulário de cadastro, você fala? Não, isso aí sim. Né? Existe um certo padrão, né? Então, vocês vão ver isso. Mas são atributos compostos porque todos esses caras aqui vão compor o endereço. E o atributo multivalorado é o quê? O seu conteúdo é formado por mais de um valor. Aí, peraí, eu não tenho vários valores aqui? Não, vamos entender. Atributo composto é formado por vários itens. Então, eu tenho vários itens compondo o meu endereço. Endereço de rua, cidade, estado, certo? Vários itens. Eu posso ter um atributo multivalorado, que é um conteúdo formado por mais de um valor. Por exemplo, o telefone. Uma pessoa pode ter mais de um número de telefone. O número de telefone é o número de telefone. Ele vai ter a possibilidade de ter vários números de telefone, não atributos
compostos por outros atributos. Certo? Então, vários atributos que vão compor o endereço. Atributo composto. Atributo multivalorado é um atributo que pode possuir vários registros, né, vários valores. Por exemplo, e-mail. E-mail é outro atributo multivalorado, porque eu posso ter 1, 2, 3, 4, 30 e-mails. Certo? Então, é indicado colocando-se um asterisco, procedendo o nome do atributo. O atributo multivalorado serão tratados com mais detalhes na normalização, lá no final, quando a gente vê. Entenderam a diferença entre atributo composto e atributo multivalorado? É extremamente importante isso aqui. Não, esquece o unário nesse caso aqui, Hudson. Pessoal, mas não é a mesma entidade? Carro? Não, mas aí você está... Não, aqui você está falando de entidade, mas não é entidade que a gente está falando. Eu não vou relacionar carro com carro, não faz sentido eu relacionar carro com carro. Eu vou relacionar carro com o fabricante. Eu vou relacionar carro com a cor. Mas, na verdade, a cor vai ser um atributo, ela não vai ser um relacionamento, entendeu? Ela não necessariamente vai ser um atributo, ela vai ser um atributo. E o multivalorado e o composto, eles são relacionados aos atributos e não às entidades, ó. Entidade é entidade. Ó. A gente está falando de atributo. Atributo composto e multivalorado é aqui, ó. Atributos, entidade, os retângulozinhos. Certo? Então, essa que é a ideia. Vocês têm que entender a diferença entre... Vocês têm que saber a diferença entre um composto e um multivalorado. Sempre lembrem disso. Composto por vários elementos. Um atributo vai ser dividido em vários outros. Igual eu mostrei aqui no exemplo do endereço. O atributo endereço foi dividido em 1, 2, 3, 4 atributos. E aí, dentro do atributo, né, que foi criado, né, dentro desse composto, eu tenho outro composto. Então, eu tenho um atributo composto dentro de outro atributo composto. Certo? E dentro desse atributo composto, eu tenho 3 atributos normais, atributos simples. Por fim, aqui eu tenho o atributo determinante. Identifica de forma única uma entidade. Ou seja, não pode haver dados repetidos. Quem que é o meu atributo determinante? Então, quem que é o meu atributo determinante? Não, segundo a nossa tabela que vocês colocaram no caderno aí. Aquele desenho que eu pedi para vocês fazerem. Segundo o nosso desenho, quem que é o nosso atributo determinante? O CPF seria um exemplo, sim, isso aí. Mas quem que seria o nosso atributo determinante? Não, Kailane. O nosso atributo chave, a chave primária. Ó. Opa. A chave primária, ó, entidade única. A gente está falando de atributos, então não são entidades, certo? E aí a nossa chave primária, aquele atributo que vai ser único, lembra? O ID lá, vai ser único em toda a tabela, nunca vai existir outro 995. Então esse cara que é o meu atributo determinante, né? Indicado sublinhando-se o nome do atributo, igual a gente viu lá no desenho. Aqui embaixo. CPF, código do fornecedor, número da matrícula,
Determinantes serão chaves primárias, né, desse banco ou de várias possibilidades. O número da matrícula de vocês é um excelente caso, que pode ser uma chave primária, ou um atributo identificador, né, ou um atributo-chave, ou um atributo determinante, chave primária, atributo-chave. Tudo isso são as mesmas coisas, é a mesma coisa descrita de formas diferentes, né? Eu chamo de chave primária e de Chardé, que é a nossa chave primária. Então, assim, é a chave primária. A chave primária, então, ela vai conter essas informações. E a matrícula de vocês também pode ser usada, CNPJ, CPF, um código de fornecedor, entre outros atributos. Se não tem nenhuma característica, vem aqui, chapa um ID mesmo, um código da empresa, enfim, e vai embora. Beleza? Entenderam isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, por que facilitar se a gente pode complicar um pouquinho, né? Para começar, eu quero começar pelo começo. Qual que é a ideia que eu quero que vocês façam para mim? Deixa eu achar aqui. Vou criar uma atividade nessa semana. Arquivo não, tarefa. Bem simples. Chamada Meu Primeiro Minimundo. E aí, eu quero que vocês façam o seguinte. Isso aqui. Bem simples. Pode ser online, pode ser envio de arquivo. Então, ao invés de deixar online, que aí vocês vão escrever nesse primeiro. É bem simples a atividade que eu quero que vocês façam. Vocês viram aqui nesses materiais o que são exemplos de entidade. O que são entidades, né? São, por exemplo, empregado, companhia e tudo mais. Então, eu quero que vocês leiam este texto, este minimundo, isso é um minimundo. Faça um modelo de dados para a companhia de treinamento baseado na entrevista com o seu gerente. Isso aqui é um minimundo, é um cenário de uma companhia de treinamentos. Então, vocês vão ler este minimundo. E vão identificar quais são as entidades e os atributos de cada entidade. E como que vocês vão responder isso? Eu vou fazer aqui no bloco de notas, tá bom? Mas vocês podem fazer isso no Word. Vai ter um texto aqui, um campo para vocês fazerem direto aqui no AVA, né? Que é texto online. Por exemplo, vou dar uma dica. Sou gerente de uma companhia de treinamentos que oferece cursos de caráter técnico. Então, cursos. Cursos é uma entidade. Então, vou colocar aqui, ó, curso. Cursos. Quais atributos eu tenho em curso? Vou colocar um parênteses e vou ler. Lecionamos vários cursos, a qual tem um código, um nome e um preço. Olha que maravilha. Já está aqui, ó. Então, curso tem um código, um nome e um preço. Claro que eu vou deixar isso aqui, eu só preciso de nome, certo? Pronto. Já fiz a primeira. Como que vai ser a segunda? Eu vou continuar lendo e simplesmente vou listar aqui as entidades e colocar na frente. Não precisa de colocar esses tracinhos, só para vocês entenderem. E na frente, entre parênteses, ou só com tracinho mesmo, eu coloco os atributos. Ou simplesmente crio uma lista numerada e coloco a entidade embaixo dos atributos. Tem um exemplo, estilo isso aqui, né, lá no material
de número 6, 5 ou 4, ou 3. Agora eu não lembro o número exato do material, mas tem um exemplo que eu... Não é esse. Acho que é o 3. Também não. Aqui. Tem um exemplozinho igualzinho lá. É o 5. Aqui, ó, no 5, tá vendo? Cliente, os atributos de cliente. Pedido de compra. Isso aqui que eu quero que vocês façam, que é o que eu fiz aqui, certo? Para esse minimundo aqui, ó. Que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, tarefa para vocês fazerem. A gente encerra por hoje. Um forte abraço, bom descanso, fiquem com Deus. Dúvida, chama lá no Zap. E semana que vem a gente está de volta. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beleza? Abraço.